Opa, bom dia, queridos e queridas. Olha só nós aqui outra vez. Pessoal, vamos fazer a correção então dessas atividades de sociologia, dar um feedback para vocês aí, tá? Na primeira atividade nós falamos cidadania e direitos humanos. Então perceba que eu fiz uma atividade de aulas que eu, Eduardo, tinha dado, com o fundamento que eu tinha dado em sala de aula, mas ainda quis trazer aí a professora aí falando com vocês um pouquinho de cidadania e direitos humanos. E nós começamos então a resolução de questões, beleza? Embora o terceiro ano esteja quem, né, de fazer as atividades, mas nós estamos aqui respondendo a atividade. Então, na questão número 1, nós tratamos: o cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo o que acontece no mundo acontece comigo. Herbert de Souza, Betinho. Isso é uma frase do Betinho, finado Betinho. Segundo a definição acima, podemos afirmar. A assertiva correta aqui, pessoal, é a letra D. A cidadania compreende a necessidade que as pessoas têm de participarem na vida. Perfeito? Segunda questão. Sobre o mesmo conceito de cidadania, assinale o que for incorreto. O incorreto aí, pessoal, é a B. Em termos históricos, direitos sociais antecederam os direitos políticos na composição da cidadania, né? Os direitos. Então, sobre o moderno conceito de cidadania, assinar que for incorreto. Então a letra B aí deixa a alternativa incorreto, né? Que não foram os direitos sociais que precederam então os direitos políticos na composição da cidadania moderna, né? Perfeito? 3. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. A alternativa correta aí é a letra A, refere-se a liberdades individuais, o direito de ir e vir e a liberdade de expressão e opinião. Então isso aí está diretamente ligado aos direitos civis. 4. Relacione as colunas corretamente. Direitos humanos. Liberdade de expressão. Direitos civis. Direito de votar. Direitos políticos. Direito a um emprego. Direitos sociais. Direito à liberdade. A alternativa correta é... Percebam que era para estar um de ladinho do outro isso daí, né? Mas ficou um em sequência do outro. Então, direitos humanos aqui com direito à liberdade de expressão aqui. Depois direitos civis e acabou ficando um do ladinho do outro. Mas não tem problema não. Vamos lá, pessoal. O que deixa certo aí, essa questão aí, é a letra A. O que é pertinente direitos humanos a A é o B1. A4. Vamos ver qual que é o 4? Direito à vida e à liberdade. B1.
liberdade de expressão, direitos civis, liberdade de expressão. C2, o C fala de direitos políticos e o 2 fala de direito de votar. D3, o D fala de direitos sociais e o 3 fala de direito ao emprego. E nós vimos lá no artigo 6º que o emprego é um dos direitos sociais. Beleza? Vamos lá para a semana de 4 a 11. 4 a 11. 4 a 8. Nessa semana, pessoal, eu propus aqui a gente trabalhar os direitos e deveres de um cidadão para o seu país. Então nós trouxemos um vídeo para vocês que auxiliaria vocês na sociedade. E aí nós trouxemos a primeira pergunta. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C. Reflete-se aos direitos à vida, ao direito de não ser torturado, de ter um julgamento justo e não ser escravizado. Perfeito, direito civil contemplado. A questão de número 2 da Enem, no sistema democrático de Church, os únicos participantes plenos são os membros de elite política, em partidos e instituição pública. O papel dos cidadãos ordinários é não apenas altamente limitado, mas frequentemente retratado como cidadão, como instituição indesejada. No funcionamento tranquilo do processo público de tomada de decisões. Modelo de democracia, Belo Horizonte, 87. O modelo sistemático democrático apresentado no texto pressupõe a letra E, pessoal, a deliberação dos líderes políticos como restrição dos participantes da massa. Então aqui não tem a participação da massa, somente dos líderes políticos. 3. Democracia como um regime de governo nunca teve tanto alcance como valor global como nos dias atuais, o que pode perceber pelas pressões internacionais para a implantação de manutenção de regime democrático nos diferentes países do mundo. A defesa da instituição política, o Estado, da liberdade de expressão, da liberdade política, da tolerância religiosa e dos principais direitos do cidadão ao voto são questões centrais para a democracia. Sobre a democracia no Brasil, é correto afirmar. Bom, está perguntando uma questão de democracia brasileira. A 3. A correta é a B. Estamos vivendo o maior período de existência de democracia brasileira desde o processo de redemocratização na década de 80. As eleições e sufrágios universais são duas características importantes desse processo. Perfeito, pessoal. Nós tivemos aí até 84 regime militar. De 84 para lá, voltou-se a democracias, né, com o pedido de direta já, né, com o comício de direta já. Então cai-se o regime militar, entra o regime de democracia, com direito ao sufrágio universal, ou seja, que é o voto, né, universal, dentro de uma eleição. 10, quem respondeu a letra B, tirou 10. O 4, pessoal, tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição dos homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram legais em todo os Estados Unidos, menos Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal, não havia nenhum partido, nenhum político abertamente gay, alguns homossexuais não assumidos ocupavam posição de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para os
seus semelhantes, né? A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária vamos lá pessoal, a 4 vai ser letra a ampliação da noção de cidadania. Então, o que traz na noção de cidadania? A efetiva participação do homem no cenário do seu país e da sua nação. Aqui, lá no Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai dizer que os homens nascem livres, os homens são iguais, independente de sexo, raça, cor, nação e tantos outros pormenores. Então, essa noção de ampliação da cidadania foi o que foi feito as mudanças no mundo. Então, não foi a reformulação das concepções religiosas, porque a religião é tradicional, ela não muda os seus, né, tradicionalistas. A manutenção de ideologias conservadoras, não houve isso. Entraram novas ideologias. E a implantação de costa na lista partidária, também não. Então, foram a ampliação mesmo da cidadania. Às 5, pessoal. No mês de junho de 2013, várias pessoas saíram às ruas para protestar contra a política brasileira. Nos refrões cantados nas passeatas e nos cartazes que desfinharam nas mãos dos manifestantes, encontraram-se diferentes assuntos que fazem parte do cotidiano da população brasileira. Essa manifestação mostra o tratamento desiguais que os políticos dão às diversas classes sociais do país. Sobre isso, que tema não corresponde às reivindicações deste momento. Combate ao aumento da inflação? Não, porque em 2013 a inflação estava bem controlada no Brasil. Tragédias naturais e escândalos de estados governados apenas por políticos de partidos da presidência? Bom, a letra A corresponde. O povo que ainda queria menos inflação. O que não entrou aqui foi a letra B aí mesmo, pessoal. Tragédias naturais, escândalos, estados governados apenas por partido político do Partido da Previdência. Não é isso, porque nós tínhamos o PT no governo, nacional, e em outros estados não era uma manutenção do PT. A exemplo do estado de São Paulo, que quem governava aqui a essa época, em 2013, aliás, que governa até hoje, é o partido do PSDB, beleza? E por fim, pessoal, na questão de número 6 aí, a gente falou da igualdade. A Universidade do Caráter Cultural dos Direitos Humanos ganharam uma expressão política direta pela primeira vez na Declaração da Independência Americana e na Declaração dos Direitos do Cidadão. Embora se refere aos antigos direitos da liberdade estabelecidos pela lei inglesa e derivado da história inglesa, a Bill of Rights não declarava a igualdade da uniformidade ou o caráter natural dos direitos. Os direitos são humanos não apenas por oporem aos direitos divinos ou de animais, mas por serem os direitos de humanidade em relação aos outros. A invenção dos direitos humanos, uma história, São Paulo, põe a letra 2009 adaptada. Assinale a assertiva correta. Trouxe esse textinho ali e pediu a assertiva correta. A assertiva correta aqui vai ser a letra D. Vai ser a letra D, que relata os direitos do homem por ser direitos humanos em relação uns aos outros
significa que pode haver privilégio. Não pode haver privilégio, nem direitos divinos, mas deve prevalecer o princípio da igualdade, a universalidade dos direitos entre os humanos. Perfeito. Pessoal, então a gente termina essa correção, né, com vocês. Fiquem com Deus e espero que logo, logo a gente esteja tete a tete.